Boa noite. E aí, professor Marcos Vinícius? E aí, Sérgio, tudo bem, cara? Tudo tranquilo? Tô bem, sim. E você, tudo em ordem? Tudo em ordem. Graças a Deus, tudo Maravilha, Marquinhos. nessa correria, mas É, misturar a vida do algo presencial é mais cansativo do que só o presencial. Parece que rapaz, a sensação que eu tenho comigo, parece que o tempo não rende, cara. Tu é doido? não, é complicado. Eu tô essa semana toda aqui sem sair de casa, Marquinhos. Eu tive uma urgência no final de semana, rapaz. Eu terminei tendo que operar aí de Pois urgência é. domingo. A ela me disse, cara, hoje, tinha separado. Eu perdi de Positivo. cálculo renal domingo. E aí eu tô aqui em casa, rapaz, pensa num negócio ruim. O cara ficar em casa, acaba acostumado a viver na rua, trabalhando toda hora, ficar em casa É ruim. é duro. Marquinhos, quer testar tua. Vou testar aqui. Deixa eu passar para ti aqui. Vou te tornar anfitrião, Marquinhos. Tá. Pronto, você é anfitrião agora. Acho que deve estar tudo bem, porque Pronto. É tua tela que já está aqui. Maravilha. Pronto. tá boa aí a imagem? Perfeito. Excelente. Marquinhos, se autoriza nós gravarmos tua Sim, lógico. palestra aqui? Lógico. Ok. Engraçado é que Ananda está aqui, Maria Clara, e quem mais? Somente as duas. Como é que O Golbot em peso não está aqui ainda, né? Não são 6 horas, não, né? São Não, 4 não, para ainda 6 não. ainda. Não, ainda não. Marquinhos, isso aí foi uma água que você pegou, foi? Água. Água. É, O governador voltou atrás, né? Agora bar pode abrir, bar e restaurante pode abrir, pode vender bebida alcoólica. rapaz, engraçado, né? Quer dizer que pode ter comício, pode ter esses encontros políticos todos aí, não pode ter, só não pode ter aula, né? Os caras levando gente dentro de ônibus, rapaz. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Ônibus, Ônibus, o cara caminhão. faz reuniões levando o pessoal de ônibus, pô. Entendeu? Dentro do ônibus, um monte de gente. Que é isso, pô. Rapaz, é incoerência muito grande, né? Porque ninguém vai, né, Sérgio? Tu sabe que voluntariamente a pessoa não vai para essas reuniões. O cara vai se o cara receber, o cara recebe o dinheiro ali para ir para a reunião e o cara bota dentro do ônibus, entendeu? E Todo leva o mundo cara, né? Leva, dá um lanche, né? Dá um lanche, dá dá um um dinheiro lanche e o cara vai. lá, dá R$ 50 para cada um, R$ 100 para cada um e acabou a conversa, entendeu? É, é assim que funciona. Tu vê, a mesma pessoa está indo para a reunião, tudo quanto é candidato. Rapaz, não vi isso não. Eu vi só comentário, eu vi só o pessoal falando aí. Dizer que o cara tá ganhando R$ 50 todo mundo, né? É, piada. Se Piada, o cara rapaz. quisesse barrar mesmo, tinha que barrar carreata. Se for tudo bem, aí sim. Samira Poliano. São quantos membros? 20? Tem mais de 30. A Liga de Hortos são, acho que 20. Não, Eu o voltei Golbot para tem a Liga mais. de Hortos, né, agora. Você voltou para Mas, a de Tem voltei. mais. Eu, na verdade, não sei o número certo, não. As meninas aqui sabem. A Ila, a Samira Poliano devem saber o número certo aí. São 20 na Liga de Hortos. Boa noite, Mas é professores, tudo bem? Olá, tudo jóia, Samira. Boa família. noite. Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo.
Na Pode ser nossa também. liga, tá bem. A gente tem no grupo 57 participantes. É Olha aí, mesmo. Marquinhos. 57. Forte, hein? Muito bom. Vitória também tá aí, né? Vitória Regina, tá aqui. Ó, o pessoal começou a chegar Agora aí. o George também. O presencial todo mundo vai ter que ser testado, tá sabendo, né, Sérgio? Como é, Marquinhos? Vai ter que ser testado? Todo mundo, aluno e professor. Segunda-feira. Segunda e terça. Não, mas mas não são para todos os semestres, não. Para todos os Não, períodos, só não. para quem for voltar, né? Só para o professor que for voltar para dar aula presencial. O professor que for dar aula presencial tem que ir para poder testar e os alunos também. É, no caso aí, tu vai por conta do sétimo, né, Marquinhos? Da clínica, é? Por causa do Sérgio. Do sétimo, é. Eu já A até já minha, fiz 3 testes, mas antes tem que fazer. a minha disciplina do sétimo é inovação. Inovação em odontologia. Então, ela é toda teórica. Sei. Diagnóstico por imagem é no terceiro. Diagnóstico por imagem já foi no quinto, foi para o quarto, hoje é no terceiro período. Também remoto, né? É remoto. Está sendo remoto. Presidente, boa Presidente, noite. aí, Ayla, tudo bem? É, Vou avisar aqui no grupo, a gente já tá esperando. Tá, dá um tempinho aí, que são 6 horas ainda. Dá uns 10, 5 minutinhos, 10 minutinhos. Convidei também o pessoal da Liga de Horto para vir, não sei se eles vão vir. Essas 6 horas também, tá todo mundo aí ocupado, né? A gente vai fazer algumas atividades presenciais na Liga de Horto. A prática de escaneamento vai ser lá no consultório, Sérgio, vai ser presencial. maravilha. Porque o aluno eu queria que o aluno entendesse, porque assim, eu vou até comentar isso na aula, tem muita falha de escaneamento, né? Então, assim, não é porque a tecnologia existe que vai facilitar que você vai achar que não tem problema, né? Então, assim, eu queria que o aluno pegasse e visse também que não é tão simples assim como, né? Exige uma curva de aprendizado, um treinamento, né? Para poder você... Certeza. Eu estou querendo fazer um trabalho com o Thiago, aí tu pode também ajudar. Eu quero pegar todo o escaneamento do consultório, que o Evanildo fez, né? Porque aí é uma pessoa só escaneando, né? Para não ter variação do escaneador. E a gente avaliar o STL desse escaneamento para achar os erros. Maravilha, Molar Marquinhos. parcialmente escaneado, falha na malha, não sei o quê, entendeu? Marquinhos, fantástico. Olha, cara, tem duas coisas, ó. Uma é aquela história de você divulgar o escaneamento dizendo que, olha, escaneamento é rápido, é tranquilo, é fácil. Não é. Você não consegue escanear um paciente em 5 minutos, em 4 minutos, como se você divulga. Não, é muito rápido. Não, você não consegue. É impossível. Segunda coisa, rapaz, você sabe disso. Saliva. O cara paciente desdentado. Poxa, houve uma situação recente agora, o paciente, Marquinho, o paciente só tinha de canino a canino inferior. Então ele é desdentado posterior todo em mandíbula. Quer dizer, o rebordo ele movimenta, né? O rebordo movimenta. O paciente com reabsorção acentuada do rebordo, como é que você escaneia rebordo mandibular dentro, posterior? Rapaz, é quase impossível você escanear. Aí o que é que eu digo toda vez? Ó, esses casos aqui, é melhor moldar o paciente e a gente escaneia o modelo de gesso. Molda, vaza e escaneia o modelo de gesso. Exatamente. Então, não é tarefa A gente fácil pode escanear, com não. silicone, se você quiser uma precisão da parte de tecido mole, né? Se Isso, quiser. exatamente. Então, Mas é complicado, viu? não é Complicado. tarefa simples, não. Outra coisa Lá na também, tem nova. paciente que é difícil achar a oclusão, né? A oclusão não é tão estável, o paciente com movimento na hora de checar a oclusão. Se você quer um modelo de estudo com a oclusão errada, né? A oclusão para diagnóstico não vai servir. Lá A gente na está nova. tentando também, se a gente checar as oclusões, sabe? Pegar as fotos laterais do paciente, a ficha clínica, e Certo. comparar com a oclusão do escaneamento, entendeu? Do Para ver se escaneamento. tem diferença, entendeu? Rapaz, Né? na nova unidade, eu estou abrindo a nova unidade da Tomos, Marquinhos. E na nova unidade, eu vou ter um espaço lá, eu vou ter scanner de boca também lá. E eu vou ter um espaço, que na verdade é um consultório,
Porque ao invés de fazer delivery, eu não vou fazer delivery nunca. Eu não vou pegar uma pessoa, botar com... Ah, não compensa não. Não Não vou compensa fazer isso não. nunca. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir uma agenda dentro da unidade. Tem uma agenda. Se o dentista quiser fazer um escaneamento lá, o dentista agenda com o paciente, ó, amanhã às 14 horas. Então, os dois chegam juntos lá, o consultório está à disposição e a tecnóloga que faz o escaneamento está lá à disposição. Então, o que eu vou abrir é essa agenda na unidade 2, na nova unidade da Tomos. Olha, Marquinhos, já tem 17 pessoas aqui, né? Boa Joara, noite, homem difícil, ô professor. Georgines, eu Georgines, ou o tudo professor bem? Marcos? Bem, professor. Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Sábado eu tô aí, viu? Praça de escaneamento, vamos lá. Tô aí, próxima semana. De volta para a Liga de Hortos com pique total. Agora vamos contribuir para a gente melhorar. A Liga já é boa, né? A Liga é muito boa. O Thiago já faz muita coisa lá, né? Com vocês. Então a gente vai agora tentar contribuir, né? Com alguma coisa aí. Maravilha. Cadê a nossa presidente, Georgines? Cadê a Ilha? Tá organizando as coisinhas aqui no grupo da diretoria, já ela chega. Bianca, eu vejo a Bianca na praia, fazendo as fotos bem legais. Bianca, é mesmo? É, a Bianca. Rapaz. Eita, professor. Aí, Cara, pelo amor de nunca Deus. prestei Não atenção mate, nisso. não. Eita, Bianca. Tá tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tá tudo em paz. Bom, graças a Deus. Marquinhos, vamos aguentar aqui até 6h10, mais 4 minutos. Fica tranquilo. Pronto. Tranquilo. Laim, tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, todo mundo. Kinderé. Muito bem. Edson Ferreira tá famoso, tá aqui. O Edson perguntou ao Gnado, sabia? Eu não Já sabia que fez. ele tinha feito, eu não sabia que ele tinha feito, não, Marquinhos. Eu vi o planejamento lá, né? Na Rapaz, Alta Forte Day. e o homem tá assistindo tudo quanto é palestra. Eu tô vendo aquele online toda vez. Rapaz, o homem tá passando tempo assistindo aula, assistindo palestra, assistindo aula. Foi o Hugo, né, Marquinhos? Foi o Hugo que operou? Pô, ficou top, viu a cirurgia dele? Foi. Muito boa a cirurgia dele. Eu vi o planejamento lá na Horta Forte Day, no Instagram. Muito bom. Muito bom o caso dele. Tá dizendo que tá tornando o pós mais fácil assistir essas aulas aí, ó. Tornando o pós-operatório mais fácil. É isso aí, Edson. Tem que ter a cabeça tranquila, que aí se recupera mais rápido. Olha, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho certeza que a cabeça ela é determinante para o pós-operatório. E eu digo o seguinte, Marquinhos, quando a pessoa me pergunta, você está bem? A minha resposta é, ó, a cada hora, de hora em hora, tem uma melhora. Eu estou melhor do que há uma hora atrás. Se o cidadão não tiver parcimônia, paciência para acompanhar a evolução do processo e sentir a melhora, o cara enlouquece, porque Enlouquece. É verdade. enlouquece. Ou seja, todo dia é uma vitória. É uma vitória por dia. É isso aí. Olha quem está aqui também. Faz tempo que eu não via. Falar nisso, como é que o senhor tá, professor? Tá melhor hoje? É aquela que eu acabei de dizer, eu estou melhor do que ontem. Estou melhor do que de manhã. Eu não posso entrar em detalhe, não, mas eu estou melhor. Eu estou bem melhor do que ontem, do que antes de ontem. Como é que o senhor tá sobrevivendo com a vida mais calma, sem agonia? Que tá saindo? Ó, é o que o Marquinhos falou, é o que o professor Marcos Vinícius falou. Ó, é a cabeça. Porque a vontade de levantar aqui, ir para a clínica, de ir para o LaTeSense, a vontade é monstruosa. Hoje mesmo, agora de tarde, eu quase ia. Quase, eu andou perto aqui de eu ir. Aí eu resolvi, não vou, vou esperar, vou ficar em casa. Não, o paciente está esperando o resultado, está brigando, tal. Vai ter que esperar um pouquinho. Espera um pouquinho, deixa que eu faça o laudo de noite. Se for o caso, a gente manda deixar na casa dele o resultado, pede o endereço. Peraí, questão, o cara se acaba todo, o cara se acaba.
É verdade. Tem que... É que a gente, ser humano, é sempre insatisfeito, né? A gente, quando tem muito serviço, reclama, quando tá, não pode sair de casa, reclama também. Então, É verdade. e o negócio, na realidade, é você parar, quem vai ter uma vida muito ativa, para assim, é ruim, viu? E outra coisa, o Marquinhos aqui, ó, professor Marcos. Marquinhos, desde quando, Marquinhos, tu fez uma mudança grande na tua rotina aí, inserindo atividade física, Marquinhos, na tua rotina aí? Ah, tá com 1 ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio. Mas mais intensamente mesmo, vai fazer 1 ano agora sem faltar mesmo, todo dia. Hoje mesmo eu vou, depois daqui da aula eu vou Pois treinar, é, vou correr virou e rotina vou para treinar. você. Independente do que aconteça, você faz, né? Independente assim, o que que eu faço hoje, Sérgio? Se eu precisar dar uma aula, por exemplo, quando eu dou aula aqui hoje, se eu precisar de um tempo para terminar de ajustar a aula, eu não fico mais até de madrugada como eu fazia antes. Eu desmarco alguma coisa minha durante o dia, ajusto lá o horário do consultório para finalizar, mas eu não deixo de treinar à noite, que meu horário de treino é à noite, e também não deixo de dormir bem. Então, assim, é uma coisa que eu não faço mais, de ficar virando noite, montando aula, montando curso, montando não sei o quê, eu não faço mais. Eu durmo no máximo meia-noite, meia-noite e meia, e aí, se eu tiver que montar alguma coisa, algum curso, alguma aula, eu desmarco os pacientes no consultório, ajusto, para poder ter um tempo para fazer, entendeu? Isso eu mudei, porque eu virava muita noite, Pois olha e aí, aí isso é ruim demais, entendeu? Você dorme muito pois eu, mal, e aí não tem resultado do treino, não tem resultado nada, porque quem tem que dormir bem, né? Não tem jeito. pois aí é o meu aprendizado com você, Marquinhos, porque a partir da semana que vem, minha vida muda toda. Eu não entro mais, não volto mais para o esquema que eu tenho aqui. O meu esquema é acordar todo dia 15 para 5. Todo dia, Não, é doido, né? 4h45. Todo dia, 4h45. Não, 4h45. Aí a pessoa pensa, dorme que hora? Dorme 9 horas? Não, eu não durmo dorme meia-noite. meia-noite, entendeu? Durmo meia-noite. E essa rotina é uma rotina que vem aí ao longo de muitos anos. Ó, acabou. Não tenha dúvida, você tem que mudar, você tem que dormir. Se não dormir, não tem resultado não. Qualquer tratamento que você faça não tem resultado. O resultado é bem inferior se você não dormir direito. Então isso aí eu mudei, sabe? Eu mudei. Que bom. Aila, Vamos lá? vamos começar? O professor Marcos tem compromisso e também, certamente depois. Vamos começar. O povo vai entrando depois. E o pessoal vai entrando ao longo da noite. Bom, pessoal, boa noite a todos. É um grande prazer receber vocês todos aqui nesta noite. A Liga de Odontologia Digital e Robótica, GoBot, dá início, portanto, às suas atividades de 2020-02, e nós temos a grata satisfação de dar esse pontapé inicial desse semestre, trazendo como convidado o professor doutor Marcos Vinícius Neiva Nunes do Rego. O professor Marcos dispensa apresentações, as pessoas que estão aqui presentes todas conhecem o professor Marcos Vinícius. O professor Marcos é pós-doutor em ortodontia, e mais do que ser pós-doutor em ortodontia, o professor Marcos Vinícius ele é um entusiasta e é alguém que faz realmente uso das ferramentas digitais na sua rotina clínica diária. Eu conheço o Marcos Vinícius há muito tempo, e recentemente, nos últimos 2, 3 anos, com essa onda dos fluxos digitais na odontologia, o Marquinhos sempre esteve na vanguarda. Sempre esteve na vanguarda. Eu acho, inclusive, que vocês todos testemunham isso que eu estou falando, vocês certamente acompanham o trabalho do professor Marcos, e sabem que é verdadeiro o que eu venho dizendo. O professor Marcos Vinícius tem um ex-aluno nosso, um dentista, que o acompanha já há algum tempo, o Evanildo, né, Marcos? Isso. Evanildo Canuto. O Evanildo, ele esteve conosco aqui em vários momentos da nossa liga, e o Evanildo, em várias oportunidades, testemunhou para a gente essa expertise do professor Marcos Vinícius com o uso dos fluxos digitais dentro da especialidade dele, dentro da ortodontia. O professor Marcos vem falar hoje sobre alinhadores ortodônticos. Marquinhos, me corrija se eu estiver errado, mas existe uma tendência, existe uma propaganda, como é que eu vou dizer? Existe um uso muito grande, pelo menos uma divulgação muito grande do uso dos alinhadores ortodônticos atualmente. Eu digo isso porque eu tenho clínica de radiologia, vocês todos sabem disso,
e eu vejo que existe uma quantidade de solicitações de escaneamento, enfim, de exames para alinhadores cada vez maior, cada vez maior. Então, a impressão que eu tenho aqui como radiologista, como dono de clínica, que acompanha essa movimentação, é que a quantidade de alinhadores utilizados hoje é bastante grande. Então, eu achei extremamente pertinente a ideia de trazer o professor Marcos Vinícius, de convidá-lo para falar justamente sobre esse tema, para desmistificar essa ideia, se isso é uma realidade, ou o que, Marquinhos? Se é realidade ou é mito. Ou é um modismo, né? Ou é um modismo. Né? Ou é um modismo, exatamente, ou é um modismo. Então, Marcos, muito obrigado por ter aceito nosso convite. É sempre bom recebê-lo aqui, mais uma vez tê-lo conosco no GoBot. E a palavra é do senhor, o senhor está em casa. Senhor, obrigado. Viu? Muito obrigado, professor Sérgio. Muito obrigado a Ilha, presidente da Liga, né, pelo convite. Sempre que ela me fala comigo, eu sempre tento atendê-la prontamente, porque é uma satisfação falar para a Liga de GoBot, né, a Liga de Ontologia Digital, porque ela tem um pioneirismo muito evidente, né? Com certeza, não sei se foi da primeira liga, mas deve ter sido uma das primeiras do Brasil de ontologia digital. E eu acho que vocês proporcionam para o aluno da graduação um conhecimento que em algumas outras instituições o aluno não tem acesso, né? Então, acho que isso já coloca por si só, né, um nível de importância alto essa liga acadêmica, né? Uma oportunidade de vocês terem contato com assuntos que não são abordados na grade curricular convencional de graduação em ontologia. Então, isso agrega conhecimento e já faz com que vocês saiam da graduação com uma bagagem, né, principalmente nessa parte de ontologia digital, forte, né, que vai ajudar muito na parte, vocês incorporarem isso na prática clínica de vocês. Porque eu falo que, se não incorporar agora, daqui a uns anos vai ter que incorporar, porque a ontologia digital, ela é uma realidade, né, na nossa prática clínica. Quem não incorporou ainda, por alguma resistência, não vale a pena questionar, mas aos poucos vai incorporando. Uma hora ou outra a pessoa vai ter que se inserir na tecnologia digital, não tenha dúvida nenhuma, né? Assim como a gente se inseriu no notebook, assim como o Sérgio inseriu na revelação automática, assim como a análise cefalométrica hoje é computadorizada e antes era manual, né? Então, assim, a gente foi incorporando os modelos hoje. Se você falar em modelo de gesso hoje, se você falasse antigamente que ia jogar um modelo de gesso fora, eu chamava a pessoa que dizia isso de louco. E hoje todos os meus modelos, o Edson agora está terminando de escanear, todos, eu vou esvaziar meu armário, não vou ter mais modelo nenhum no consultório, nem os que já tinha. Os pacientes atuais nem se fala, estou falando os que já tinham, ele está escaneando para poder jogar os modelos de gesso fora. Então, quem não incorporou ainda, Sérgio, vai ter que incorporar. E aí eu te parabenizo pela Liga e por investir também na sua vida profissional na tecnologia digital, para poder oportunizar a todos os colegas, né, o acesso à tecnologia digital, tá bom? Porque o princípio do alinhador é tecnologia digital. Então, se você não tem a tecnologia digital para poder fazer, você não tem como fazer alinhador, tá? Muito bem. Eu gostaria que vocês interrompessem, aí você faz da forma que você preferir. Se você quiser que o pessoal da Liga anote as perguntas e a gente discuta no final um pouco, pode ser. Se alguém quiser perguntar no andamento, também é possível a gente parar e perguntar. Agora, eu vou fechar o bate-papo, porque fica ruim para ficar olhando para o bate-papo. Então, assim, quem tiver alguma pergunta, aí você vê se a Ilha, ou a Laine, ou o George, que são da Liga, vocês podem coordenar aí. Ok. E você vê se responde no final, ou então responde no decorrer. Para mim, eu fico vendo junto com a Ilha aqui, e a gente decide a Ilha, dependendo da pergunta que surgir no chat do bate-papo, se a gente interrompe o professor Marcos ou não, ok? Posso compartilhar, Sérgio, a tela? Pode sim, Marquinhos. Muito bem. Então, boa noite, pessoal, a todos que estão aqui presentes, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre os alinhadores ortodônticos. Eu optei por colocar esse tema, né? Porque, na realidade, como o Sérgio falou, a procura está muito grande pelo alinhador, né? E a gente precisa discutir alguns aspectos. Isso pode gerar dúvida na cabeça de vocês, né? Se realmente isso é uma moda, se isso é eficiente, né? Se isso é uma coisa nova, se
O que está novo agora é a mídia em cima maior, né? O acesso à tecnologia mais fácil, né? Que tornou o alinhador mais popular, tá? Tá bom? Então, no final, a gente vai concluir, junto com vocês, se realmente vocês acham que é um modismo ou é uma realidade na prática clínica da ortodontia. Toda vez que você vê falar sobre uma técnica nova, na realidade, você tem que entender o porquê que está surgindo isso, por que o alinhador surgiu, né? Por quê? E eu acho que a justificativa principal pelo fato do surgimento dos alinhadores ter surgido é o apelo pela estética, né? A gente sabe que a odontologia vem, né, ao longo dos anos, os pacientes vêm procurando cada vez mais tratamentos estéticos, e em relação à ortodontia, com o aumento de tratamento de pacientes adultos, os pacientes adultos eles são muito mais exigentes em relação à estética do aparelho do que pacientes adolescentes ou crianças, né? Então, essa aumento da demanda de pacientes adultos nas últimas 2, 3 décadas no consultório odontológico, de ortodontia, e a exigência maior por estética por parte dos pacientes adultos fez com que os aparelhos estéticos, né, e aí vai os aparelhos brackets cerâmicos, técnica lingual e, por último, os alinhadores venham ganhando espaço na prática ortodôntica, sendo que os alinhadores, em relação aos brackets, eles têm algumas vantagens, né, principalmente quando se refere ao aspecto de comodidade, né, conforto do paciente em utilizar o aparelho, né? Além de ser mais estético do que o aparelho colado na vestibular dos dentes, ele é muito mais confortável do que um aparelho colado por lingual, por exemplo, né, que não apareceria, né, numa vista vestibular, mas tem um desconforto enorme em relação à língua. Então, o alinhador ele acaba que sai ganhando no requisito estética em relação aos aparelhos estéticos convencionais e sai ganhando em conforto em relação à técnica lingual, né? Resta saber em relação à precisão e qualidade dos tratamentos realizados com alinhadores, que é o que a gente vai discutir também no decorrer da nossa aula, tá? Eu tenho experiência com alinhadores desde 2014. Em 2014, vendo os trabalhos que estavam sendo publicados com o Invisalign, né, mostrando que a técnica com alinhadores estava melhorando, que a precisão dos resultados estava aumentando, eu resolvi procurar o credenciamento, fiz o credenciamento em São Paulo, na técnica Invisalign. Então, assim, quem é credenciado no Invisalign, no alinhador Invisalign, ele é credenciado automaticamente em qualquer tipo de alinhador. Não precisa se você vai usar um alinhador nacional, se você já fez o credenciamento com o Invisalign, você automaticamente já é credenciado em qualquer outro tipo de alinhador. Então, comecei a trabalhar com essa técnica em 2014 e vou comentar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência também, o que é que eu vejo em relação aos alinhadores, se eu mudei alguma coisa em relação ao meu conceito com o uso dos alinhadores. Alguém pode pensar, né? Poxa, mas essa técnica tão sofisticada, né? O uso de scanner intraoral, né? Para obter o arquivo STL, né? Que é o arquivo 3D, o uso de software para fazer a movimentação, o setup virtual, tecnologia de impressão 3D, né? Plásticos avançados. Mas essa ideia de você alinhar o dente com alguma coisa que não fosse bracket e fio, ela é uma coisa antiga, tá, pessoal? Ela não é uma coisa nova. Em 1945, esse autor chamado Kiesling, ele pensou nessa ideia de alinhar dentes, principalmente antigamente, né, que os aparelhos eram muito volumosos, tinha que bandar todos os dentes, né? Ele pensou, poxa, será que pequenas correções eu não poderia fazer com um dispositivo que não fosse bracket e fio? E ele idealizou esse aparelho chamado Tooth Position, e ele tinha uma limitação que era, primeiro, 2 limitações, né? Que não tinha setup virtual, né? O setup era em modelo de gesso. Então, o movimento era feito de uma vez só. Você tinha um dente na posição errada, a pessoa tinha a moldagem inicial e uma moldagem que o profissional corrigia o dente e botava na posição. Ou seja, se ele tivesse muito deslocado, com um aparelho só, ele queria botar o dente na posição. O movimento não era sequencial, né? O movimento era de uma vez só. Isso limitava o uso do aparelho para pequenas movimentações. Além disso, o material era de borracha.
Então, embora ele fosse confortável comparado aos aparelhos fixos existentes na época, ele não era estético. Por volta da década de 70, se pensou na possibilidade de você utilizar plásticos, materiais plásticos, que seriam então estéticos, para você fazer pequenas correções, como também usar como contenções. E esse autor, o Pontes, ele lançou essa ideia, né? Usou plastificadores para poder plastificar, né, aquele plástico ali, contornar no formato da arcada, copiando os dentes, a anatomia dos dentes. Fez a movimentação também sequencial, mas aí, como ele não tinha tecnologia digital, ele também fazia em setups, né? Fazia vários setups para poder fazer a movimentação. E isso limitava muito, né? Porque continuava sendo para pequenas movimentações. No entanto, por volta de 1997, uma empresa chamada Line Technology, ela, por meio do sistema CAD/CAM e setup digital, ela desenvolveu um alinhador, que é o Invisalign, que tinha um conceito de fazer o alinhamento através de placas sucessivas. Então, você conseguia fragmentar esse movimento em diversos momentos, e isso ia gerar uma placa específica para cada movimento. O que ampliou o leque de ação, porque se você tinha um dente muito deslocado da posição, você sequenciava mais o movimento, gerava mais subsetups ou placas para fazer aquele movimento, até chegar ao resultado final. Além disso, né, a empresa incorporou uma tecnologia nos plásticos também. Os plásticos da Align são plásticos de alta tecnologia, são bem mais flexíveis, né, e geram forças leves. Com isso, a empresa ganhou espaço no mercado. E só você ter uma ideia, hoje, tratados com Invisalign no mundo, existem cerca de 8 milhões de pacientes. A produção diária, até a última fonte que eu tive, a produção diária de alinhadores pela Line Technology, em média, 450 mil alinhadores por dia que eles produzem. Então, assim, realmente é disparada a empresa do mundo que tem mais know-how, que tem mais casos tratados com alinhadores, tá? Em tecnologia de ponta. Então, a gente realmente deve, né, a Line Technology e a empresa Invisalign, que teve os primeiros alinhadores, tiveram disponíveis para comercialização em 1999, tá? Então, assim, de maneira prática, o alinhador parecido com o que é hoje, ele teve para ser utilizado na prática ortodôntica a partir de 1999, 2 anos após a criação dessa empresa. Muito bem. Passando rápido pela história dos alinhadores, vocês podem perguntar, mas professor, como é que essa placa vai movimentar o dente? O senhor, para movimentar o dente, o senhor põe bracket, põe fio, mas como que placas movimentam os dentes? Então, vocês já devem ter percebido, né, que a mudança crucial aí foi eu conseguir sequenciar esse movimento. Então, com a utilização de softwares mais avançados, eu consigo sequenciar esses movimentos e gerar placas específicas para fazer aquela quantidade de movimento. E aí eu consigo sair do dente na posição A para uma posição B, passando por posições intermediárias. Por exemplo, eu tenho um caso de um paciente com apinhamento, e essa é a imagem do escaneamento intraoral inicial. Aqui tem alguns setups intermediários, e a imagem final aqui é o setup do caso finalizado. Então, até chegar no setup final, ele passou por subsetups, e cada setup ele tem uma placa para fazer aquele movimento específico, tá? Então, é assim que funcionam os alinhadores, que são feitos de materiais termoplásticos, né? A base poliuretano. As empresas não divulgam muito bem a composição, né, do material do alinhador. Sabe que são materiais plásticos, tem alguma flexibilidade, não é uma placa de clareamento, ele tem 0,7 milímetros de espessura, tem uma certa flexibilidade e memória de forma, né, para poder ele ser distorcido na hora de você colocar e voltar para a posição à medida que o dente vai alinhando. Muito bem. Quando você faz esse setup, esse subsetup, você gera uma simulação de tratamento, né? E você pode passar para o paciente, né, essa simulação de tratamento. Esse foi um dos primeiros casos que eu tratei com Invisalign. Então, você
escaneia, você planeja, vou mostrar como é que é esse planejamento, e aí você recebe o setup virtual com todos os estágios do tratamento. E você mostra para o paciente o inicial, como vai ficar, e ele vai ter uma previsão de duração de tratamento e que tipo de alteração a gente está propondo para ele. Depois que você mostra para o paciente aprova, você confirma que o paciente aprovou o setup e aí a empresa vai gerar os alinhadores. Então, aquele sequenciamento dos movimentos, ele gera um tratamento virtual, né? Por meio você gera um vídeo com tratamento virtual do paciente, que é fantástico em termos de marketing, né? No consultório. Muito bem. Quais seriam, então, as vantagens dos tratamentos com alinhadores quando comparado com o tratamento tradicional com brackets? A primeira vantagem é que é um aparelho estético. Pessoal, vocês podem fotografar os slides, né, divulgar no Instagram, que depois eu reposto, sem problema nenhum, tá? A primeira vantagem é que ele é um aparelho estético. Tá? Então, sem dúvida, quando você olha para um bracket estético, você tem um bracket estético, mas você tem um fio metálico ali, e você compara com o alinhador, é lógico que o alinhador é muito mais estético do que o aparelho convencional, né? Eu não estou falando nem aparelho metálico, estou falando do aparelho cerâmico, né? Bracket safira, né? Que é um bracket cerâmico monocristalino, que é o bracket mais estético colado para o vestibular que a gente tem. A outra vantagem seria o fato dele ser removível. Aqui eu vou abrir um parênteses, né? É uma vantagem porque o paciente pode higienizar bem o aparelho, pode passar fio dental, pode, por exemplo, vai participar de algum evento ali que seja de curta duração, pode tirar ali, depois recolocar, mas o fato dele ser removível torna o tratamento dependente da cooperação do paciente. Tá? Então, o que é uma vantagem, sem dúvida, porque ele vai higienizar melhor, vai ter mais conforto para se alimentar. Em algumas situações que exigem uma estética melhor, né? Que o paciente não pode estar de aparelho, não pode aparecer nada, você pode tirar ali por algum momento, mas eu passo a depender da cooperação do paciente, né? Que é uma coisa que não quem vive no dia a dia do consultório sabe que tem pacientes que não colaboram, né, com o tratamento. Então, você começa a ter insucesso em alguns casos, porque o paciente não colabora com o uso do aparelho. Muito bem. É higiênico, né? Sem dúvida, você vai tirar para passar fio dental, para escovar os dentes. Tem vários trabalhos mostrando que índice de sangramento gengival é muito menor o uso do Invisalign do que com o uso do aparelho fixo convencional, tá? Isso é indiscutível. Conforto, por quê? Porque você tem estética, mas você tem um aparelho que é pouco volumoso, que é removível, né? Que não tem nenhum apoio, não tem nada tocando no palato, não machuca. Então, ele é muito confortável. Professor, eu não vou sentir nada de dor? Vai, porque ele vai movimentar o dente, ele vai aplicar uma força. Ele vai ter um desconforto, mas ele é comparado a um aparelho fixo, não em termos de dor, tá, pessoal? Porque em termos de dor, cientificamente, sai até um trabalho, um estudo clínico randomizado agora, Sérgio, comparando no último mês. Saiu um estudo randomizado comparando a dor que o paciente sente quando usa aparelho fixo e quando usa Invisalign. Isso é uma pergunta frequente no consultório, né? Cientificamente, não tem diferença no nível de dor quando você faz a ativação, ou você troca de placa, ou você faz a ativação do aparelho fixo. O desconforto é muito parecido. Em relação à dor, sensibilidade à movimentação. Mas quando eu falo de conforto, do volume do aparelho, do fato de você poder tirar, do fato de você poder higienizar, aí o conforto é bem... Qualidade de vida, né? Se você for comparar a qualidade de vida de quem usa alinhador para quem usa aparelho fixo, a qualidade de vida é melhor de quem usa alinhador. Mas sensibilidade dolorosa, cientificamente, não está comprovado que você sinta menos dor com alinhador do que com aparelho convencional. Muito bem. Tempo de consulta. E aí é muito menor, né? Lógico, porque você não vai ter bracket solto, você não vai ter que dobrar fio. Então, o tempo de consulta passa a ser menor. Você vai perder um tempo ali no planejamento, que é importantíssimo você saber planejar um caso com alinhador, até para você entender como é que acontecem os movimentos, mas as consultas, elas são mais rápidas, não tenha dúvida. Não tenha dúvida que a consulta, o tempo de cadeira, ele é bem maior, bem menor. Você consegue atender muito mais pacientes se você tiver uma clínica que roda, a maioria dos casos, com alinhadores, né?
sem dúvida, você vai ter um tempo de consulta menor, vai conseguir atender mais pacientes. Essa também é uma vantagem. Muito bem. Quais seriam as desvantagens dos alinhadores? Normalmente, quando você vai assistir um curso de alinhadores dado por alguma empresa, esse tópico não está presente na aula, né? Não está presente na aula a desvantagem do alinhador, porque a pessoa está querendo credenciar o profissional e quer que o profissional ofereça o alinhador ao seu paciente no consultório, né? Mas existem desvantagens. Eu destaquei duas principais que eu acho. A primeira, talvez seja a principal desvantagem. A principal desvantagem é que alguns movimentos que o software, você faz no software, na boca do paciente, não acontece da mesma maneira. Por exemplo, movimento de rotação de dentes cilíndricos, caninos e premolares. Dependendo do grau de rotação, você não vai conseguir reproduzir aquele movimento clinicamente. Então, pode ser que no final do tratamento, encerrado a primeira quantidade de placas que você solicitou, você tenha que escanear o paciente novamente e pedir mais placas, ou até utilizar mecânicas complementares, como botões, para poder fazer a rotação do dente. Associar mecânicas que eram utilizadas também nos aparelhos fixos, né? Colocar botão polingual, fazer mecânica com binário, para girar caninos e premolares. Para vocês terem uma ideia, um premolar ou um canino girado mais do que 15 graus em torno do seu longo eixo, a previsibilidade de correção em relação ao que está no software é em torno de 30%. 30% vai acontecer clinicamente do que você fez no software. Então, assim, é muito pouco, né? Então, dentes conoides muito girados, caninos e premolares, você já tem que conversar com o paciente. Olha, esse dente aqui, eu vou ter que fazer mecânica auxiliar. Eu vou ter que colar botões, o lingual também, para poder fazer, colocar elástico, para poder fazer a rotação do canino do premolar. Tá? Assim como movimentos de extrusão também. Né? O movimento de extrusão não é tão previsível como a gente poderia imaginar. Tá? Então, alguns movimentos não são tão previsíveis. Lógico, isso é um assunto um pouquinho mais complexo para vocês entenderem, mas, de maneira geral, as rotações dentárias de dentes cilíndricos, caninos e premolares, movimentos de extrusão, eles são mais complexos de serem feitos. Tá? Muito bem. Assim como também intrusão de dente posterior. Também é um movimento difícil de fazer, de ser previsível, né? O que você tem no virtual não é o que acontece clinicamente. Por isso, né, que tem sugerido você sobrecorrigir no virtual. O que é ruim se for mostrar para o paciente. Né? O paciente, mas esse dente está torto. Não, um dente estava girado, você corrigiu o giro e girou no sentido contrário. Para poder você sobrecorrigir o movimento do setup virtual, para poder na boca, contando que não vai acontecer 100%, ele acabar ficando na posição mais próxima do ideal. Então, sobrecorrigir o setup é uma dica, né? Para a gente, nesses movimentos menos previsíveis. Por isso que tem uma curva de aprendizado, né, Sérgio? Assim como qualquer técnica nova, tem uma curva de aprendizado. Lógico que eu comecei a trabalhar em 2014. Meus casos hoje são muito melhores, finalizados com alinhador, do que quando eu comecei em 2014, porque tem uma curva de aprendizado com uma técnica nova, qualquer coisa nova que você vai incorporar. Muito bem. A outra desvantagem, já cheguei a adiantar para vocês, é que eu passo a depender da cooperação do paciente e a quantidade de horas de uso por dia para eu ter eficácia na movimentação planejada é 20 a 22 horas. Então, não é um aparelho para o paciente ficar tirando toda hora da boca. Tem que dormir com ele, tem que trabalhar com ele, tem que usar 20 a 22 horas por dia. Tá? Então, essa é uma desvantagem, porque você passa a depender muito do paciente. A outra desvantagem, eu não coloquei aqui, porque é a questão financeira, né? Porque essa questão de preço é muito relativa à clientela, né? Dependendo da clientela que você trabalha, talvez o orçamento de um alinhador não seja tão caro, mas dependendo do que tipo de público você quer trabalhar, ele é mais caro do que o tratamento convencional. Né? Eu diria que ele em relação ao bracket estético, ele é 2,5 vezes a mais. Se você trabalhar com um alinhador nacional, ele é 2,5 vezes a mais em termos de custo em relação ao aparelho fixo convencional. Se for
trabalhar com Invisalign chega a ser 3,5 a 4 vezes mais caro do que o aparelho estético convencional, tá? Então, isso tem que ser, a gente tem que comentar, né? Que ele realmente é uma técnica inovadora e tudo, mas que o custo para o paciente aumenta bastante, principalmente se você for trabalhar com o Invisalign, né? Que é o alinhador importado. Muito bem, mas mesmo com o alinhador nacional, é mais caro, tá? Chega a ser 2,5 vezes mais caro do que o tratamento com bracket estético. Muito bem. Eu fiz um resumo do fluxo de trabalho com alinhadores, para vocês terem uma ideia do que acontece no consultório. Vamos fazer de conta que você vai receber um paciente pela primeira vez no consultório e você vai usar um alinhador, tá? Então, eu coloquei aqui o fluxo de trabalho, né? Vai fazer o exame clínico, vai pedir radiografia, escaneamento intraoral, planejamento virtual 3D, ajuste e aprovação ajuste no planejamento virtual e aprovação, e aí você vai pedir para imprimir os alinhadores e vai receber o alinhador para poder colocar no paciente. Então, eu vou detalhar cada fase dessa do fluxo de trabalho com alinhadores. Começando esse fluxo pelo exame clínico do paciente. Então, é lógico, o tratamento com alinhador é um tratamento ortodôntico. Da mesma maneira que você fazia o exame clínico para planejar a correção de uma má oclusão com um aparelho fixo convencional, você vai fazer com alinhadores. Da mesma maneira que você solicitava radiografias para diagnóstico e planejar a correção ortodôntica, você também vai solicitar com alinhadores, tá? Só a ferramenta de trabalho que vai mudar, não é fio nem bracket, é uma placa de plástico que você vai utilizar para movimentar o dente. Muito bem. Eu vou exemplificar com esse caso desse paciente, que é o Eduardo, que é um nosso ex-aluno da faculdade. Ele chegou para mim, professor, eu quero tratar, mas eu quero usar alinhador, não quero usar aparelho fixo. A minha queixa é o apinhamento que eu tenho no arco inferior. Eu sei, ele chegou dizendo, eu sei que eu tenho deficiência de mandíbula, ele tinha uma retusão maxilomandibular, mas ele não tinha preocupação com estética facial, muito menos de perfil. Se eu quero corrigir meus dentes, quero alinhar meus dentes, se puder expandir um pouquinho o arco, né? Ele tinha um corredor bucal amplo, eu estou satisfeito, tá? Mas a minha queixa mesmo é o apinhamento que eu tenho no arco superior e no arco inferior. Então, fizemos o exame clínico, constatamos realmente que ele tinha um corredor bucal amplo, tinha um apinhamento, vocês vão ver, no arco superior e inferior, e planejamos um tratamento que não fosse modificar o perfil, que não era a queixa do paciente. Então, aí está, o paciente é uma oclusão posterior de classe 1. Eu já adianto para vocês que é uma oclusão com a indicação mais precisa para alinhadores. Você vai ter um resultado muito bom no final se o paciente for classe 1. Tá? Vai exigir pouca mecânica auxiliar, praticamente só com o alinhador você vai resolver. E no final, você vai ter um bom resultado oclusal, se o paciente for classe 1. Então, o paciente classe 1 com apinhamento, a vantagem de tratar com alinhador é que você concentra a correção na região anterior do arco, né? A região posterior está bem, você vai fazer concentrar a correção na região anterior. Além disso, ele tinha um pouco de sobremordida também, principalmente a nível dos incisivos centrais. A gente planejou intuir o incisivo inferior para corrigir essa sobremordida. Então, essa é a queixa do paciente. O paciente tinha lá um corredor bucal um pouquinho estreito. Você vê que essa maxila dele, a gente aceita uma certa expansão do arco. A gente planejou expandir um pouquinho a maxila do paciente. O arco inferior, na região de molares, também aceita uma pequena expansão. Mas a queixa principal dele é esse apinhamento anterior. Vocês observarem, né? Tem até um pouco de sangramento nessa foto inicial, porque eu fiz uma raspagem aí nele, né? Quando ele veio, né, para fazer a consulta. Até porque para escanear não pode ter tártaro, né? Então, já falando de escaneamento, para escanear não pode ter tártaro. Você tem que remover o tártaro antes de escanear o paciente, tá? Radiografia panorâmica, a mesma indicação do tratamento ortodôntico convencional. O paciente tinha indicação para tirar os terceiros molares, por mal posicionados, falta de espaço. Teleradiografia de perfil, a gente planejou manter os incisivos praticamente na posição, talvez fazer um pouquinho de projeção de incisivo, porque os lábios deles eram retuídos, então a gente planejou para ajudar a alinhar os dentes, além de expandir e desgastar um pouco os incisivos, a gente planejou protuir um pouquinho os incisivos. Boa anatomia de raiz, nada que contraindicasse a movimentação ortodôntica. Então, feito o exame clínico e solicitado o exame radiográfico e a avaliação das radiografias,
é também solicitado o escaneamento intraoral. Então, assim, por exemplo, se você não tem o scan no consultório e vai fazer lá na clínica do SES, na Tomos, você solicita o escaneamento e a radiografia, tá? Já junto. E lá no consultório, eu faço o exame clínico, já faço escaneamento no mesmo dia e encaminho o paciente para fazer a radiografia, tá? Eu só coloquei aqui a radiografia junto com o exame clínico para poder facilitar o entendimento do que ia fazer no paciente. Mas você solicita o escaneamento e aí, se for lá no SES, vai solicitar o escaneamento e vai solicitar a radiografia. E lá no consultório eu faço escaneamento e só solicito a radiografia no centro de documentação, tá? Muito bem. Aí, o passo seguinte, após o exame clínico, é o escaneamento intraoral, tá? Vamos falar um pouquinho sobre escaneamento. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que é muito comum a gente ver em curso de alinhador, né? Vídeos sobre escaneamento, mostrando que você consegue fazer um escaneamento em 5 minutos. Então, é importante esse escaneamento com alinhador copiar muito bem os dentes. O palato não é tão importante, mas os dentes têm que estar muito bem escaneados. Tem que ter um limite de margem gengival aí de 2 milímetros. Não pode escanear rente ao dente. Tem que escanear deixando aí 2 milímetros de margem gengival. Sobra. Aí já finalizando o escaneamento superior, agora indo para o escaneamento inferior. O paciente que já usava alinhador, né, e vai fazer o escaneamento para poder pedir mais alinhadores. Aí você vê que é um caso escaneado por alguém que tem bastante experiência, né, porque houve pouca parada do escaneamento. Um detalhe das margens gengivais, para deixar sobrando. Porque dependendo do alinhador que você vai usar, ele passa um pouquinho no limite da margem gengival. É importante escanear bem o último dente, tá? Escanear bem o último molar, a face distal do último molar, porque senão a placa não vai adaptar. E aí, Sérgio, quando a gente vai ver esses cursos de odontologia digital, né, as empresas eles falam que dá para escanear em 5 minutos. Eu acho que não dá. Eu acho que um bom escaneamento ele deve ser um pouquinho mais demorado. Você deve checar melhor se tem alguma área que você passou só uma vez o scanner. Então, o ideal é você passar mais de uma vez o scanner naquela área para copiar, para a malha ficar bem definida ali naquela região. Então, até você revisar todo o escaneamento, repetir o escaneamento em algumas áreas, eu acho que chega em torno de 10 minutos de escaneamento, mais ou menos. Mas uma pessoa experiente consegue escanear rápido. Tá? Agora, para alinhador, todos os dentes têm que estar bem copiados e você tem que escanear 2 milímetros de limite de margem gengival no mínimo, tá? Tem que deixar 2 milímetros de margem gengival sobrando para você, na hora de usar um alinhador, alguma empresa que usa um alinhador recortando acima da cervical do dente, não tem problema, tá? Outra coisa, paciente tem restauração para substituir, tem dente cariado, vai ter que restaurar o dente, tem que restaurar o dente primeiro, para depois você escanear. Se você escanear e mandar fazer o alinhador e o paciente, nesse intervalo, restaurar o dente, e a restauração geralmente fica diferente do que estava da anatomia do dente antes, na hora que você for botar a placa não vai encaixar. E a placa tem que ter um bom encaixe para o movimento acontecer com precisão. Então, esse escaneamento vai gerar um arquivo STL, você já sabe que é um arquivo STL, é um arquivo 3D, né? Que a imagem ela se forma por meio desses triângulos, e quanto mais próximo tiver os triângulos, mais preciso é a cópia daquela superfície que você fez. Muito bem. Esse arquivo STL, então, vai ser mandado para a empresa, ou para a Align, ou para a Click, que é a empresa que eu trabalho nacional. Mas, pessoal, não se enganem, escaneamento interbucal tem erros. Esse artigo publicado pela Kika, né, que foi um dos primeiros laboratórios do Brasil a introduzir a tecnologia digital, publicado na Dental Press agora, na última edição, mostra uma sequência de erros de escaneamento intraoral que ela observa nos escaneamentos que ela recebe no laboratório lá em Sorocaba, né? Então,
é uma coisa que eu falo sempre para os meninos lá no consultório, olha, cuidado com o escaneamento, preste atenção no escaneamento, né? Então, existe uma curva de aprendizado também, né? O Sérgio deve observar lá com as técnicas que ele coloca, quando a pessoa escaneia a primeira vez, vai escanear o 10º caso, o 20º caso, ela está escaneando muito melhor, né? Existe uma curva de aprendizado. E ela Marquinho, mostra vários erros. E eu gostei de uma frase que ela colocou no artigo, que foi a seguinte: a tecnologia está mais do que presente na ortodontia. Vocês sabem disso. Não só na ortodontia, na odontologia como um todo. Porém, a ilusão de facilidade é algo que devemos alertar, pois novos erros acompanham os novos procedimentos. Tá? E aqui ela mostra um caso onde foi escaneado o dente, mas se você observar a malha, a distal do dente não foi escaneada. O programa completou a distal. Se você vai usar um alinhador, provavelmente ele não vai ficar adaptado perfeitamente na superfície distal do dente. Porque ali não estava escaneado, ali foi o software que preencheu. Você esqueceu de escanear ou não conseguiu escanear a distal do dente, porque é difícil escanear, né? A distal do dente, do último dente. Muito bem. Então é importante, né, a gente ter ciência que os erros existem no escaneamento também, assim como existia na moldagem. Passado o escaneamento, você enviou o escaneamento litoral para a empresa, enviou as informações relativas ao exame clínico e ao seu planejamento, que você quer que seja feito no caso. O passo seguinte é planejamento virtual 3D. Então, baseado no que você solicitou lá no site da empresa, que fosse feito no virtual, a empresa vai fazer o virtual e vai retornar para você esse virtual. Dependendo da empresa, ela usa um software específico para você analisar o virtual, né? A Invisalign, ela tem lá o software dela específico para avaliar o CleanCheck, a Click utiliza o Nemo, então ela manda um link que você abre, você olha, você pode modificar, você mesmo pode modificar o setup, ou você pode solicitar que a empresa modifique, tá? Muito bem. Então, a empresa vai te mandar. Esse é o caso do Eduardo. A empresa mandou, eu escaneei, a empresa mandou o setup virtual. Esse aqui é o inicial. Então, ele tinha um apinhamento, tinha sobremordida, tinha um pouco de curva de SPI acentuada no arco superior, no arco inferior. Eu planejei intuir esses incisivos, alinhar e inclinar um pouquinho para o vestibular. Ela manda o inicial, eu consigo, numa ferramenta, clicar o final. Então, eu consigo ver o final, como vai ficar no final do tratamento. Mostro isso para o paciente, corrijo antes de mostrar para o paciente. Se eu vejo que não está legal, eu corrijo antes. Então, por exemplo, esse canino, o 43, está um pouquinho mais alto do que o 33. Antes de mostrar para o paciente, você deve corrigir esse setup, para poder você ter o setup perfeito na hora de mostrar para o paciente. Tá? Então, você pode corrigir várias vezes o setup, ou você corrige ou você pede para a empresa corrigir. Ó, deixa tal, eu quero que intrua mais. Que intrua 1 milímetro, para ficar igual ao dente 33. Aí a empresa vai fazer e te manda de volta para você olhar. Então, aqui é um vídeo mostrando a correção. Então, você pode gerar um vídeo mostrando essa correção, para poder você apresentar para o paciente. Então, assim estava no início. Ó, expansão dos arcos, intrusão de dentes inferiores. Aquele dente 22 vai ser extruído. O mapeamento inferior da visão oclusal está sendo corrigido. Né? E aí você vai mostrar para o paciente o tratamento, a simulação do tratamento. O paciente vai olhar, quando o paciente concordar, tá ok, você vai pedir os alinhadores, certo? Então, o passo seguinte é aprovar esse CleanCheck, aprovar o CleanCheck e solicitar os alinhadores. Você mostra para o paciente já, porque quando o CleanCheck vem, ele já vem estágio por estágio, né? Ele já vem aqui, ó. Aqui está dizendo 14 estágios, ó. São necessários 14 estágios para poder resolver o seu caso. Então, 14 estágios são 7 meses. Por quê? Porque as placas vão ser trocadas a cada 15 dias, tá? Então, você vai mostrar para o paciente, olha, seu caso está assim, esse é o caso inicial, e eu vou precisar de 14 placas para chegar na correção final, 7 meses, tá? Muito bem. Então, você já aprovou o setup digital, mas tem um detalhe que eu queria falar para vocês do setup digital. Não sei se vocês observaram que em alguns dentes existe uma pelotazinha roxa aí na imagem, tá? De diversos formatos, né? Pode ser
em forma elíptica, pode ser em forma retangular, pode ser em forma quadrangular, pode ser biselado, pode ser arredondado. São chamadas de atátimas, tá? Isso é uma evolução dos alinhadores. Os primeiros alinhadores, eles não tinham os atátimas. Então, eles tinham um problema de retenção, porque o attachment ele tem duas funções. Ajuda a reter o alinhador, mas ele tem a função também de controlar melhor os movimentos, tá? Então, eu acho que foi um salto de qualidade grande no tratamento com alinhadores quando a gente passou a incorporar os attachments. Por quê? Os alinhadores ficaram mais retentivos e eu consegui controlar mais os movimentos, porque dependendo do attachment que eu coloque em determinado dente, em determinada posição, na hora que a placa toca nesse attachment, ela vai executar o movimento com maior precisão. Tá? Então, praticamente hoje, não existe caso que você trate sem attachment. Agora, o que a gente não pode fazer é exagerar, né? Colocar attachment demais, attachment não precisa, porque senão a placa fica também muito retentiva, né? E tende a quebrar quando o paciente vai tirar. Tá? Então, o que são os attachments? A gente precisa entender como acontece o movimento com o alinhador. Quando você põe um bracket, põe um fio, como é que acontece o movimento? O fio vai puxar o dente. Então, o movimento é de tração no aparelho fixo. Com o alinhador, como é que é o movimento? O alinhador empurra o dente para a posição. Então, o movimento é de empurrar, não é de tracionar o dente. Tracionar é com o aparelho fixo. E empurrar é com o alinhador, tá? Então, é uma mudança conceitual do tipo de movimentação. Eu vou precisar de apoio para fazer o movimento. Então, por exemplo, se eu quero instruir, assim como para você fazer alpinismo, né, para você subir lá em algum local, você precisa de apoio, né? Você precisa também de apoio em alguma região do dente para poder executar alguns movimentos, além da retenção da placa, né? Então, por exemplo, eu quero instruir esses dois centrais. Então, eu vou fazer um design de attachment, que ao a placa tocar nesse dente, ela vai instruir. Eu quero girar os laterais estão girados, né? A mesial está para fora. Então, eu vou colocar um alinhador, cujo formato dele vai me permitir, na hora que a placa toque nesse attachment, ela empurra o dente para a posição, tá? Então, a mudança principal em relação ao movimento ortodôntico é os alinhadores produzem movimento dentário através de forças que empurram o dente para a posição. Brackets e fios, movimento é de tração, tá? Então, para o dente ser empurrado para a posição, dependendo do tipo de movimento que eu vou fazer e da quantidade de movimento que eu preciso fazer, é necessário um ponto de apoio, que é o attachment, tá? Que tem vários formatos, vários tamanhos, você pode colocar em várias posições nos dentes. Eu acho que se tem uma coisa que o tratamento com alinhador precisa evoluir, é a gente ter mais trabalhos científicos mostrando o efeito dos diversos tipos de attachments, principalmente estudos clínicos, mostrando o efeito de diversos tipos de formato de attachment. É muito intuitivo ainda a utilização desses attachments. Não tem tantos trabalhos clínicos comparando a eficácia dos diversos tipos, ou formatos, ou posições de attachments. Então, a gente tem que avançar ainda nesse sentido em relação aos alinhadores. Muito bem. Então, por exemplo, eu quero girar esse dente, eu quero girar os laterais, né? Principalmente o 22. Se eu colocar a placa sem attachment, como é que esse dente vai girar? Não dá para girar. Se eu colocar um attachment, olha só, ele é biselado, né? Na hora que você encaixar a placa vai tocar nesse bisel e vai empurrar o dente, vai empurrar a mesial para dentro. Lógico, né? Para empurrar a mesial para dentro, eu tenho que ter espaço ali, eu tenho que desgastar os dentes do lado para poder o dente passar. Né? O dente não vai para o lugar sem espaço. Muito bem. E assim você tem o setup inicial e o setup final. Tá? Então, essa é a função dos attachments. Não existe praticamente hoje tratamento com alinhadores sem attachments. Embora o uso de attachments piore a estética dos alinhadores. Você vai ter volume na vestibular dos dentes. É importante que o paciente saiba disso. Vai ter volume, inclusive nos incisivos centrais superiores. Então, é importante que o paciente saiba disso. Muito bem. Então, aqui, por exemplo, eu quero instruir esse incisivo, fiz um attachment com a inclinação que, ao tocar a placa no attachment, o dente vai instruir, e aí ele vai para a posição. Lógico, você tem que escolher a cor do attachment dependendo da cor do dente do paciente, né? Então, é como se fosse uma restauração. Eu não vou botar um attachment com resina amarela num paciente que tem o dente branco, porque
porque senão vai ficar muito perceptível. Tem que escolher a cor, assim como você escolhe a cor de uma restauração, tá? E ele só é removido ao final do datamento. É interessante que essa placa esteja bem adaptada, né? Olha esse desenho aí. Por que tem esse martelo? Porque o ideal é que essa placa tivesse descido mais. Observe que, olha o attachment aí. Olha o lugar do attachment. A parte final da placa, em azul, não está envolvendo o attachment, porque a placa não desceu. Agora, se eu pudesse baixar ela, ó, então observem, ó, eu estaria envolvendo todo o attachment. Aí, o movimento era mais efetivo. Professor, como é que eu faço isso clinicamente? Estimula o paciente a morder. O paciente morder para a placa descer bem. Ou ainda, você pode usar um mordedor, sabe? Um sugador. Você corta o sugador em vários pedaços. Geralmente dá para fazer 2 pedaços com o sugador. Dá para o paciente, no kit não que você vai entregar as placas, você dá os mordedores para ele. Pode ser usar mesmo o sugador, pode usar também aquelas borrachas cirúrgicas também, né, que usa muito em hospital. Pode cortar e dar para o paciente morder. O fato é que você precisa descer o alinhador, tá? Então, aqui, ó, a hora que colocou, ele não desceu, ele não está tocando efetivamente no attachment, na hora que o paciente morde, ele vai adaptar melhor. Então, clinicamente, seria isso, né? Você colocou o alinhador, principalmente quando vai tocar a placa, vai colocar a primeira vez, né? Porque ele não está descendo muito. Você pede o paciente colocar, ele vai morder para o alinhador descer. Tá? Aí até o alinhador descer totalmente, aí você fala o paciente ficar olhando, ficar atento, né? Se a placa não está muito alta, né? Porque ele precisa morder para poder essa placa adaptar perfeitamente nos attachments e o movimento ser mais preciso. Muito bem. É importante que o ortodontista entenda de mecânica, tá? Então, ao contrário do que muita gente pensa, o alinhador não vai fazer o tratamento para você sozinho se você não entender de biomecânica. Então, em nenhum momento, o ortodontista vai deixar de ter valor porque eu estou usando o alinhador. Então, talvez, a minha crítica maior seja pelo fato de algumas empresas quererem sobrepor o aparelho ao profissional. Na realidade, eu que conduzo o tratamento desde o diagnóstico. Então, o meu papel é tão importante ou até mais importante do que o alinhador em si, tá? Eu tenho que entender de biomecânica, eu tenho que saber onde é que eu vou botar o attachment, que ponto de aplicação de força tem que ter para poder eu planejar corretamente o caso e ter sucesso na minha finalização, tá? Então, em nenhum momento o ortodontista pede seu valor num tratamento com alinhadores. Muito pelo contrário, né? Ele vai ter que reaprender, se atualizar para usar essa técnica. Muito bem. Foi feito o planejamento virtual, concordamos, posicionamos os attachments certinho no planejamento virtual, autorizamos, então, a empresa a imprimir os alinhadores, porque eu já aprovei o Clean Check, o setup virtual, também chamado de Clean Check. Agora a empresa vai imprimir e vai mandar para mim os alinhadores. Seria a última fase, né, do fluxo, que seria a entrega dos alinhadores. Se for importado, demora muito, pessoal, tá? Se for alinhador importado, demora muito para entregar. Geralmente, o Invisalign demora 45 a 60 dias. Isso é uma grande desvantagem de trabalhar com o Invisalign, né? Porque demora de 45 a 60 dias para poder receber o alinhador. Imagina se o paciente perder algum alinhador, tiver que escanear novamente para receber novas placas, né? Isso, do ponto de vista prático, né, da prática clínica, dificulta um pouco. Em São Paulo e em outros estados chega mais rápido, mas aqui demora mais ou menos 45 a 60 dias para poder chegar se você for trabalhar com Invisalign. O paciente também tem que saber, né? Porque às vezes o paciente paga no início, cadê minha placa? Não chegou, você me enrolou, até hoje não chegou a placa. Eu já tive paciente falando isso, né? Se trabalhar com um alinhador nacional, 2 semanas, no máximo 3 semanas está aqui, né? Então, 15 dias, 20 dias, os alinhadores estão aqui. Então, é uma diferença de logística muito grande, trabalhar com um alinhador nacional. Então, eu vou trabalhar com o Invisalign. Muito bem. Então, aqui é um exemplo, né, de uma paciente que recebeu o Invisalign, aprovei o Clean Check, foi impressa as placas, recebi as placas, vem na caixinha, né, tanto o Invisalign como a Click, né, tem uma caixinha específica. Na
antes de colocar a primeira placa, você pode optar, né? Para colocar na primeira placa ou na segunda placa. Tem gente que prefere colocar o attachment só na segunda para o paciente se acostumar com o alinhador. Hoje eu não faço mais isso, é uma coisa que eu mudei. Eu já boto o attachment na primeira placa. Por quê? O paciente vai ter que usar o attachment sempre. Então não fique iludindo o paciente. Ah, a primeira você bota sem attachment, depois bota o attachment. Não, bota o attachment na primeira logo, porque não vai ter que ter o attachment. Então é uma coisa que eu mudei. Quando eu comecei, eles falavam muito, o paciente se acostumar, você põe sem attachment na primeira, bota só o attachment na segunda. Não. Eu boto logo na primeira para poder... Primeiro, eu quero ganhar tempo na movimentação e para o paciente saber que aquilo ali vai existir mesmo, não tem outra saída. Vem um gabarito, tá, pessoal? Vem um gabarito com os attachments para você transferir aquele attachment que você colocou no setup virtual para o dente do paciente, tá? Como é que é feito isso? Você tem que usar uma resina com carga, tá, pessoal? Eu uso essa daqui da 3M, né? A Z250. Que é uma resina muito boa, né? Mas tem que ser uma resina com carga, bastante carga, para resistir, né? Você não ficar, o paciente ficar colocando, tirando a placa e a resina desgastar, você vai perder a efetividade do movimento, tá? Então, usa da 3M, é uma das mais recomendadas, a Z250. Então, você vai colocar a resina dentro do casulo do attachment. O attachment ele é mais mole do que o alinhador. Ele é mais flexível, porque você vai ter que tirar, né? Você vai ter que tirar do dente para poder, depois que você fixar o attachment, vocês vão ver que eu vou ter que remover a placa. Então, se a placa for muito dura, pode soltar o attachment na hora que eu for remover. Então, o gabarito, onde tem os attachments, ele é mais fino do que o alinhador, é mais flexível do que o alinhador mesmo. Coloquei a resina dentro do casulo. Hoje, já peço a minha atendente colocar antes. Então, se vai ter caso com o alinhador inicial, à tarde, de manhã, a minha atendente já bota todas as resinas no casulo, bota numa caixinha preta. Então, você pega uma caixa preta, que não entra luz, a atendente já coloca a resina no casulo e bota dentro da caixinha preta. Na hora que o paciente chegar, você for colocar, você vai ganhar tempo, você vai ter que colocar a resina nos casulos tudinho ainda, com o paciente sentado na cadeira, você vai perder tempo. Então, peça para a atendente, ensine a atendente a colocar antes de colocar na caixinha preta, para poder ganhar tempo clínico, né, quando for instalar o attachment. Então, de acordo com o dente que você planejou colocar o attachment, você vai fazer o condicionamento ácido, adesivo, vai posicionar o gabarito, né, do attachment, que já está com a resina dentro do casulo, vai fotopolimerizar, você vai sacar essa placa, você vai ter o attachment confeccionado. Tá? Vê que essa paciente está com um attachment confeccionado. Tá bem, a cor do attachment está bem parecido com a cor do dente, né? Então, isso é um detalhe importante na hora de confeccionar o attachment, escolher bem a cor. Às vezes, fica excesso. Você vai colocar... Uma dica também para poder você ter o attachment bem certinho no formato, na hora que você colocar a placa que está com a resina, que é a placa guia, né, com o gabarito do attachment, você dá uma remodelada no attachment com a espátula, para poder ficar bem certinho o formato. Mas, às vezes, a sua atendente bota muita resina, e aí você, quando tira a placa, vê que, além do attachment, tem muita resina na lateral. Isso aí começa a manchar com o tempo, né? E também pode dificultar a adaptação do alinhador. Então, você pode usar uma broquinha aí multilaminada. Eu uso uma broca multilaminada para poder fazer essa remoção dessas resinas, tá? Na lateral do attachment. Não gosto muito de fazer polimento com borracha, essas coisas, porque pode mudar o formato do attachment. Muito bem. O máximo que eu faço é a escovinha de Robson nas sessões, quando está começando a manchar o attachment, para poder tirar um pouquinho a pigmentação do attachment, mas fazer polimento com borracha eu não gosto de fazer, porque pode mudar o formato do attachment. Aí a paciente está com os alinhadores, né? Já o primeiro alinhador com o attachment na posição. Esse é o visual que a paciente vai ter, né? Que você vai ter do aparelho da paciente. Muito bem. Troca dos alinhadores. Ela é feita de 7 a 14 dias. Né? Não existe tanto um consenso na literatura, mas eu prefiro trocar 14 dias, porque eu acho que é mais confortável o paciente, né? O movimento acontece mais gradativo. E como eu sei que tem paciente que não usa aquelas 20 a 22 horas por dia, eu prefiro trocar a cada 14 dias. Né? Então, assim, raramente eu reduzo o tempo de troca das placas, embora na literatura se fale que é possível, tá? Trocar a cada 7 dias. Eu prefiro mesmo trocar a cada 14, eu acho bem mais confortável para o paciente. Os casos que eu já quis trocar mais rápido, o paciente sempre relata um desconforto maior. E como é que o ortodontista confere
se o movimento com o alinhador está acontecendo igual que você planejou. Dependendo do tipo de alinhador que você trabalhe, se for o nacional, eles mandam cada modelo correspondente a cada placa, eles mandam impresso. Então, você vai na boca do paciente, pega o modelo correspondente àquela placa que você vai colocar, a placa anterior que você vai colocar, tem que ser a placa anterior, porque o dente já movimentou. Você vai olha lá na boca do paciente. Então, eu vou colocar a placa 7. Pego lá a placa 7 e olho. Eu gosto sempre de pegar a placa anterior e a atual, né? Para a gente ter uma comparação maior. Pega a placa 6 e a atual, que seria a 7, nesse exemplo que eu mostrei para vocês. Pega a placa anterior e a atual, compara se o que eu estou vendo na boca está indo igual ao que está acontecendo no modelo digital, né? Modelo impresso, né? Que foi impresso a partir do escaneamento e do setup digital. Por quê? Se tiver tendo alguma distorção, você já fala para o paciente, olha, você está usando pouco o alinhador, você tem que usar mais o alinhador, porque o movimento não está acontecendo como previsto. A gente vai ter que, ou então a gente vai ter que incorporar outra mecânica aqui, auxiliar, usar algum elástico para ajudar a rotacionar o dente, porque não está indo igual ao virtual. Então é importante esse acompanhamento. Não se dá as placas todas do paciente do início ao fim, porque quem tem que monitorar mensalmente a movimentação é o ortodontista. Agora, o paciente vai viajar, vai passar um tempo fora, tudo bem. Você dá aquelas placas para o paciente, mas o conveniente é que você monitore mensalmente os movimentos, sempre comparando com ou o modelo impresso, ou então, se for Invisalign, você pode até escanear o paciente e usar o próprio software do scanner do Invisalign para poder comparar com o que está acontecendo na boca do paciente, tá? Então, o scanner do Invisalign, é possível você escanear e, ao escanear, observar se está acontecendo igual na boca do paciente, tá? Então, você escaneia e o que for verde está acontecendo igual. E o que for de outra cor não está acontecendo igual ao que você planejou no setup visual na boca do paciente, não está acontecendo igual, tá? Então, é interessante essa ferramenta, mas só dá para fazer se você tiver o scanner Aitero, que é o scanner da empresa Invisalign. Se você tiver outro tipo de scanner, você não consegue fazer essa comparação sobrepondo com o escaneamento litoral, tá? Então, para a gente, eu que não trabalho com scanner com o Aitero, que é o scanner da Align, trabalho com um scanner próprio, que é da T-Shape, eu comparo com o modelo impresso, tá? Essa é a forma que eu controlo a movimentação. Então, não sobrepõe digitalmente, porque eu não trabalho eu não tenho o scanner da Align, que é o scanner da Invisalign. Muito bem. Então, aqui está o paciente, né? Vamos voltar para o nosso caso. O paciente, então, vai ser tratado agora, vai começar o tratamento, vai receber as placas. Então, o paciente tinha um apinhamento. Como é que se trata apinhamento em ortodontia? Eu posso tratar expandindo a arcada transversalmente, largura dos arcos, posso projetar incisivos, posso fazer desgastes interproximais, posso distalizar dentes, mas o paciente é classe 1, né? Então, distalizar dentes talvez não seja viável nesse caso. Então, nesse caso, eu posso contar com desgaste interproximal, reduzir a largura dos dentes, posso projetar incisivos e posso fazer a expansão do arco para me ajudar na correção. Na região anterior, normalmente o máximo de desgaste de canino a canino é meio entre cada superfície interproximal, tá? Quando eu vou para a região de pré, eu posso desgastar até 1 milímetro entre cada superfície interproximal, né? Meio em cada dente. Então, se eu quero desgastar entre o primeiro e o segundo pé, eu posso desgastar 1 milímetro aí. Se eu quero desgastar entre o central e o lateral, só posso desgastar meio, tá? Muito bem. E assim a gente tratou o paciente. Aqui é o paciente, ó, no estágio 11, com 11 alinhadores, mostrando a efetividade da correção com 11 alinhadores, né? Vocês lembrarem, a gente planejou 14 alinhadores para esse paciente. No 11º já estava muito próximo, né, do alinhamento final. Prosseguimos o tratamento. Esse caso foi feito com o alinhador da Click Align, que é uma empresa ótima, nacional, tem um custo bem inferior ao Invisalign e é altamente efetivo, tá? No consultório hoje, o meu carro-chefe, que eu consegui
ampliar a quantidade de casos tratados com alinhadores foi utilizar alinhadores nacionais, e eu utilizo dessa empresa, que é a Click Align. Muito boa qualidade do resultado com esses alinhadores. Então, aqui, ó, o caso, com 14 alinhadores, alinhamento feito no arco superior, com uma leve expansão da arcada superior, né? Eu falei para vocês que a gente utilizou o recurso de expandir também para resolver aquele apinhamento. 7 meses, 14 alinhadores. Arco inferior, 7 meses, 14 alinhadores. Faltou uma pequena correção no dente 31, né? A gente vai pedir placas a mais para corrigir um pouquinho o giro 31, tá? Isso acontece. Acontece em 80% dos casos a necessidade de você pedir placas a mais para fazer um refinamento da correção. É normal, tá? Então, aqui com 2 plaquinhas a mais, a gente consegue terminar de corrigir essa leve rotação que ainda ficou no dente 31, tá? Aí tem que escanear de novo, mandar para a empresa, só basta escanear, não precisa radiografia, não precisa foto, é só escanear, que eles vão gerar os 2 alinhadores que são suficientes para poder fazer essa correção final. Muito bem, 7 meses, né, de tratamento. Aqui mostrando o inicial, mostrando o final, a sobreposição, né, o verde é o final, o amarelo aí é o inicial. Observe que o arco foi expandido, né, porque o verde está mais para fora do que o amarelo. Os incisivos foram inclinados ao vestibular. Então, a gente fez expansão dentária e inclinação vestibular de incisivos associada a desgastes dentários. A gente reduziu a largura interproximal dos dentes com desgaste. Esse desgaste pode ser feito com lixa, pode ser feito com discos ou pode ser feito com brocas. Eu prefiro desgastar com lixa e com brocas, tá? O desgaste, o próprio planejamento já gera um mapa de desgastes, tá? O desgaste não é aleatório como no aparelho fixo. Ele é planejado no setup virtual. O programa já me dá a quantidade de desgaste que eu tenho que fazer. Clinicamente, eu tenho a referência do programa, mas eu vou desgastar um pouquinho menos do que o programa disse. Porque também já tem trabalho mostrando que o que o programa diz para fazer é maior do que o que você precisa. Então, eu vou desgastando progressivamente e a cada sessão eu vou acompanhando se é necessário desgastar um pouquinho mais ou não, tá? Mas já vem o mapa de desgaste para você desgastar aquela quantidade específica. E eu uso um medidor de desgaste. Tem um equipamento, né, um instrumental, que a gente mede a quantidade de desgaste que você vai fazer a cada sessão. Muito bem. Aí, ao final, né, o setup virtual e o que aconteceu no paciente. Está muito próximo, pessoal. Está muito próximo, né? Então, só um pouquinho. Muita gente nem pediria placa. Quando eu falei para o paciente que ia pedir placa, falou, Marcos, tá bom, rapaz. Tá perfeito. Eu digo, não, mas dá para melhorar um pouquinho esse dente 31 ainda. Então, tá um caso muito próximo da perfeição, né? Com 7 meses de tratamento. Muito bem. Aí o paciente sorrindo, sem alinhador e com alinhador. Para você ter uma ideia de diferença, né? De estética, né? Quando o paciente está com alinhador, está sem alinhador. Com alinhador da direita, né? E sem alinhador da esquerda. Muito bem. Vamos para o segundo caso. Então, já que vocês já entenderam a sequência do tratamento, né? Vou passar 2 casos para a gente encerrar, tá bom? Vou passar um pouquinho mais rápido, porque vocês já entenderam o passo a passo do fluxo com os alinhadores. O paciente também tinha queixa de apinhamento, já tinha usado aparelho fixo, não usou contenções, recidivou, e ele já chegou logo falando, Marcos, quero corrigir, eu soube que você usa alinhadores, mas eu não quero usar aparelho fixo. Tudo bem. Então, vamos usar os alinhadores. Então, tinha que instruir aquele 22, resolver o apinhamento anterior, todinho do paciente. A gente fez toda aquela sequência, né? Do exame clínico, escaneamento, planejamento virtual, a análise das radiografias, né? Planejamento que eu queria modificar de posição de incisivos. Aqui a gente planejou não projetar o incisivo, porque o incisivo dele já estava na boa posição, mais desgaste, expansão. Forma das raízes, ok. Escaneamento intraoral. Feito o escaneamento, foi mandado para a empresa. Nesse caso, nós optamos por trabalhar com Invisalign. E nós recebemos, então, o planejamento virtual do paciente. Nesse caso, também, o paciente foi tratado com 14 estágios, né? Coincidência, né? O tratamento com Invisalign é mais rápido do que com o da outra empresa? Não, não é mais rápido, tá? É muito parecido com o da Click Align, com a empresa nacional que eu trabalho, tá bom? Esse foi o virtual que eu recebi da empresa, após as correções, mostrei para o paciente,
Coloquei os attachments, que já o paciente, no decorrer do tratamento, veja que aquele lateral já tinha instruído mais, o mapeamento já estava melhor. Aí o paciente com o alinhador, numa fase intermediária do tratamento, aqui é o alinhador Invisalign, também ele não é mais estético do que o alinhador nacional, não acho ele mais estético, é a mesma coisa. Que o paciente no final do tratamento, com um sorriso agora com os dentes bem posicionados, olha só aquele lateral que estava bem alto, né? Agora ele precisa fazer estética, né, dos incisivos. Ele tinha mordido de topo, tinha desgaste, precisa fazer estética dos incisivos agora. Né? Precisa fazer plastia gengival e estética. Então, está aqui o antes, o depois, após 7 meses, né? 14 placas. É bastante efetivo, vocês estão vendo, ó. Agora, ele tinha relação de topo, tinha incisivo desgastado, agora ele tem um espaço correto e vai poder fazer a sua estética. Aqui, o que um CleanCheck disse que ia conseguir para mim, onde eu consegui chegar, bem parecido, né? Bem parecido. Uma vista lateral, o inicial e o final. Então, observa aquele dente 22, né? Tinha que instruir bastante, né? Então, foi bem efetivo o tratamento aí, ó. Conseguiu instruir o dente e colocar o T-espaço vertical correto nele. É uma visão lateral, final e inicial. Desculpa, o CleanCheck, que dizia como ia chegar e o final, bem parecido, muito bom o resultado. E aqui o CleanCheck dizia que ia chegar desse jeito e como eu terminei. Então, bem parecido, né? Bastante efetivo o tratamento nesse paciente muito colaborador com o uso do alinhador. Forma do arco, inicial e final. A gente também tratou da mesma maneira, projeção e desgaste, né? Ou expansão e desgaste, desculpa. Arco superior, arco inferior, expansão e desgaste. Aí o paciente já com a contenção fixa no arco inferior. Então, não é porque você tratou com alinhador que não vai ter que botar contenção, né? A contenção é a mesma que você usa para o aparelho fixo. No arco superior, eu estou usando a contenção parecida com o alinhador. Só que o alinhador, a espessura é 0,7 milímetros. E a placa que eu uso como contenção é de 0,9 milímetros. Tá? Parece com o alinhador no seu design, mas ela é mais espessa do que o alinhador. Radiografia inicial e radiografia final, mostrando que os incisivos ficaram mais ou menos na mesma posição. O tratamento foi feito com expansão e desgaste. O paciente tinha que fazer estética, a gente fez escaneamento, fez o design do sorriso, para o paciente fazer o planejamento estético, o DSD aí sendo executado, e o planejamento virtual para o paciente fazer agora a sua estética. Né? Muito bem. Para a gente encerrar, antes de a gente mostrar o último caso e encerrar, vocês podem estar perguntando, professor, mas qual o Invisalign? Ele é melhor do que o alinhador nacional? Pessoal, não existe trabalho mostrando que ele é melhor. Agora, sem dúvida, a quantidade de casos, aqui é o contrário, tá, pessoal? Deixa eu só corrigir aqui. Porque quem fotografar pode estar estranho. Se postar, né? Esse primeiro é clique e esse segundo é Invisalign, tá? Então, não existe trabalho mostrando que ele seja melhor do que os outros alinhadores. Agora, a casuística de casos tratado com Invisalign é muito maior do que tratado com alinhadores nacionais, né? Então, não tenha dúvida que eles têm mais expertise em tratamentos mais complexos do que os alinhadores nacionais. Então, assim, se você tiver um caso mais complexo, vai precisar de uma quantidade de placas maiores, com mais movimentos, aí talvez o ideal seja você optar pelo Invisalign do que o alinhador nacional. Se for um caso simples, os movimentos não são tão extensos, no caso de paciente classe 1 com apinhamento, como eu mostrei aqui, tanto faz se tratar com Invisalign ou tratar com qualquer outro alinhador, o resultado vai ser muito parecido. Para a gente finalizar, esse paciente tinha queixa, 2 queixas. Achava os incisivos protuídos e tinha queixa de um apinhamento inferior. Né? Ele achava os incisivos projetados, tinha um apinhamento inferior e, ao examinar o paciente clinicamente, eu vi que o dente 24 tinha uma mordida cruzada vestibular. Né? A palatina dele estava passando da vestibular do inferior. Fiquei, poxa, será que isso dá para corrigir com um alinhador, né? Esse movimento, não é um movimento grande, mas aí eu sobrecorrigi esse movimento no CleanCheck, né? Botei ele mais para a linguagem do que ele precisaria ir, pensando que o movimento poderia não acontecer igual ao virtual, e planejei corrigir essa mordida cruzada vestibular também com o alinhador, sem usar nada de
dispositivo fixo. A gente planejou, então, desgastar os dentes inclinados para lingual e inferior também, desgastar para poder alinhar e inclinar para lingual. E inferior, eu planejei também um pouquinho de intusão, que o paciente tinha uma leve sobremordida. Então, eu vou também intuir um pouco o incisivo inferior. Muito bem. A radiografia panorâmica e tele, que me ajudam a planejar o caso, né? Como eu já mostrei nos casos anteriores. Esse paciente também já tinha usado aparelho, por isso eu pedi uma série periapical completa, para ver se o paciente não tinha nenhuma reabsorção. Aqui foi um caso com um pouquinho mais de placas, né? Precisei de 22 placas, 11 meses, que é uma correção um pouquinho maior. Aí mostrando o movimento que foi planejado, numa vista frontal, numa vista lateral. Então, a gente colocou os incisivos para trás, né? Como o paciente havia solicitado. Né? Muito bem. Aqui é a oclusão no final do tratamento. Então, observe que a protusão dentária foi corrigida, sobremordida foi corrigida, mordida cruzada do 24 também foi corrigida. Inicial e final. Então, um caso aqui mais complexo, mas olha a oclusão final do paciente, né, em 11 meses de tratamento. Né? Muito boa correção, né? Então, todos os aspectos que a gente planejou corrigir foram corrigidos. Protusão, o apinhamento inferior e a mordida cruzada do 24. Aqui, ó, mostra num close mais próximo, né, do dente 24, antes e depois. O alinhamento dos dentes inferiores. Aqui a gente desgastou e lingualizou, porque o paciente tinha queixa de dentes projetados, né? Aí na visão mais próxima, o alinhamento dos dentes no arco superior. Aqui é como o paciente chegou, como o virtual dizia que eu ia terminar e como eu terminei. Muito próximo também, né? Então, assim, quanto mais você aprende a fazer o virtual, a sobrecorrigir os movimentos, mais próximo do resultado final chega. Então, isso foi o que mudou na minha prática clínica. Hoje, eu erro muito menos o setup virtual do que eu errava quando eu comecei. Eu já sobrecorrijo os movimentos, sabendo que ele não vai acontecer na mesma magnitude. E aí eu evito grandes refinamentos, né? Muito bem. É a visão lateral, como o paciente chegou, onde o ClinTech disse que eu ia terminar e como eu terminei. Do lado direito, como o paciente chegou, como o ClinTech dizia que eu ia terminar e como eu finalizei o caso. Então, bem parecido, né, o resultado. Aí está uma sobreposição dos movimentos que foram executados, né, mostrando que houve a intrusão do incisivo inferior e lingualização dos incisivos superiores. Então, a lingualização, o azul inicial, o branco é o final, houve a lingualização dos incisivos superiores, que era a queixa do paciente. Para corrigir esse contato, eu intuí os incisivos inferiores, né? Então, eu intuí o incisivo inferior para poder tirar esse contato e eu consegui lingualizar o superior. Então, aí mostra a mudança na inclinação dos incisivos, ó. A gente conseguiu verticalizar um pouco mais o incisivo e dar uma aparência melhor na estética do sorriso do paciente. Aí a foto final do paciente de perfil. O perfil praticamente permaneceu o mesmo. A gente tinha um pouco de receio, né, de movimentar o dente muito para trás e modificar o perfil. Então, a gente falou para o paciente que ia modificar a inclinação do dente, mas não muito, porque ele já tinha os lábios um pouco retuídos. Aí o sorriso do paciente, olha, no final ele mostra mais dentes, né? Porque o paciente com o dente projetado, ele acaba expondo menos a coroa do incisivo. Quando você corrige a inclinação, ele mostra mais incisivo, né? Um sorriso bem mais harmônico no final. A oclusão do paciente, 1 ano depois, mostrando que está bastante estável a correção. Né? Dentes perfeitamente intercuspidados. Aquele dente, né, o 24 que estava cruzado, mantendo a estabilidade da correção. Está até melhor, está até mais intercuspidado do que quando terminou. Muito bem. Posso associar o alinhador a outra mecânica? Posso, né? Então, se eu tiver um caso mais complexo, que eu queira corrigir uma classe 2 ou uma classe 3, num movimento grande, no sentido anterior-posterior, eu posso associar com elásticos intermaxilares, posso associar com mini implantes, posso associar com mini placas, eu posso utilizar qualquer recurso de ancoragem esquelética ou recursos
de elásticos intermaxilares que eu usava na ortodontia convencional, tá? Então, isso vai depender da magnitude da correção que eu queira fazer. Então, pacientes classe 2 e classe 3, se eu queria fazer correções sagitais maiores, às vezes eu tenho que incorporar recursos adicionais. Não só os alinhadores vão resolver, tá? Isso vão desde elásticos até o uso de mini implantes para ancoragem esquelética. Muito bem. Respondendo o questionamento inicial, se o uso de alinhadores, o crescente uso de alinhadores é um modismo ou é real, a resposta é realidade, tá? O profissional que em 2020, o ortodontista que em 2020 não incorporar o uso de alinhadores na sua prática clínica, ele está ficando para trás no mercado. Por quê? Porque está comprovado que para casos de média complexidade, a eficiência do tratamento ela é bastante grande, né? Você consegue prever os resultados. À medida que você vai progredindo na sua casuística, você vai ampliando a sua curva de aprendizado, você pode ampliando um pouco a complexidade dos casos e aprendendo a trabalhar com mecânicas complementares, né? Que o alinhador não vai conseguir fazer, mas se complementa com uso de mini implante, uso de elásticos, né? Mecânicas complementares. E, sem dúvida, é um arsenal a mais que o ortodontista passa a ter no tratamento de pacientes adultos. Tá? Então, a minha resposta não é modismo, é realidade. Embora existam algumas coisas que precisem melhorar, principalmente em relação à previsibilidade de alguns movimentos. Por quê? Porque o desenho desses attachments, não existe muitos estudos clínicos avaliando a efetividade do tamanho do attachment, do design do attachment. Então, é muito que intuitivo o formato do attachment que você bota, a posição que você bota. Falta ainda um pouco de evidência científica. Talvez quando a gente tiver mais evidência científica do comportamento mecânico do uso desses attachments, a gente tenha mais previsibilidade ainda na realização dos movimentos. Para compensar a falta de previsibilidade, eu devo sobrecorrigir o movimento no clean check. No meu planejamento virtual, eu devo sobrecorrigir o movimento, já sabendo que ele não vai acontecer na mesma magnitude clinicamente, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Sérgio, pessoal da Liga Acadêmica, da Pedagobot. Para mim é um orgulho participar dessa liga como membro, né? Colaboro sempre que sou solicitado. Como professor da faculdade, por saber que essa liga é da faculdade que eu pertenço, e pela dedicação dos alunos que compõem a diretoria e que também participam da liga, tá? Então, um grande abraço e muito obrigado mais uma vez. Professor Marcos, nós temos aqui alguns questionamentos aqui no bate-papo, no chat. Um deles, na verdade, é uma pergunta do Saulo. O Saulo pergunta o seguinte: professor, eu queria saber em relação aos gabaritos. A empresa manda todos de uma vez? Essa primeira pergunta. E ele pergunta: e se houver alguma alteração durante o tratamento? A primeira resposta é, Saulo, a empresa manda todos os alinhadores, todos os gabaritos de uma vez. Tá? Então, você vai no Clean Check, já planejar todos os attachments, ela já manda o gabarito com todos os attachments de uma vez. Você coloca todos de uma vez. Caso você queira mudar no decorrer, por quê? Porque um dente não movimentou daquele jeito, porque a placa não está adaptando, né? O paciente não está sendo colaborador e você não consegue evoluir nas placas e no movimento do dente, você tem que parar, escanear novamente, aí remover aquele attachment, parar, escanear novamente e planejar novamente a movimentação, tá? A empresa não dá gabaritos, até placa tal você vai usar esse gabarito, a partir de tal placa você vai usar esse outro gabarito, porque quando o attachment para de executar o movimento, ele acaba sendo uma coisa que vai ajudar na retenção da placa. Então, assim, ele foi programado para fazer aquele movimento X. Já aconteceu o movimento, se ele ficar, ele não vai movimentar mais, porque a placa seguinte vai estar passiva nele. Então, não precisa tirar o attachment. Então, quando o dente termina de movimentar, a placa seguinte já é confeccionada para encaixar no attachment sem exercer pressão naquele attachment. Ele passa a ser só de retenção e não ter contato para empurrar o dente. Tá? Então, o gabarito já vem com todos os attachments desenhados.
Há uma outra pergunta, Marcos, do Paulo Henrique. É possível fazer uma associação de tratamento ortodôntico com alinhadores e o clareamento dental caseiro? Usar a placa para clareamento, eu acho, assim, a gente precisaria analisar se... Porque, assim, a placa ela é usada por 15 dias, né? Depois de 15 dias você vai trocar essa placa. Precisaria a gente analisar se o uso diário do gel clareador, se ele não levaria a uma modificação na propriedade da placa, porque essa placa ela tem uma elasticidade para poder ela deformar e ao dente começar a movimentar, ela voltar para a posição anterior. Então, assim, ela não é rígida, ela tem uma certa flexibilidade. E eu não sei te dizer, Paulo, se o uso de agente clareador frequente em cima dessa placa, se não iria alterar a propriedade da placa. Um outro detalhe, esse gel clareador vai aumentar a sensibilidade do dente, e esse dente está sendo submetido a uma força ortodôntica. Então, você tenderia a ter mais desconforto. Então, do ponto de vista biológico, talvez não fosse interessante, porque você está diante de uma mecânica ativa, com aplicando força no dente, o dente já vai ficar mais sensível, e você está usando um gel clareador. Né? Agora, se o gel usado 15 dias vai modificar a placa a ponto de comprometer o movimento, não existe trabalho, pelo menos que eu conheça, a fazer esse tipo de avaliação. O Saulo comenta aqui, ó, a coloração também, não? É o quê? A resina do attachment iria mudar de coloração também. Vai mudar. Então, é assim, quando a resina... Boa pergunta, viu? Porque agora vai entrar um detalhe aqui. Quando a resina muda muito de cor, o tratamento é longo, o que acontece? O paciente troca a placa está bem transparente, mas aquele dente fica amarelo, porque a resina está amarela. O que você vai fazer? Você vai tirar aquele attachment, vai pegar o gabarito inicial, cortar só aquele dente e vai usar naquele dente o gabarito o attachment daquele dente, porque o attachment na placa inicial ele vem para uma oclusão inicial. Se você já movimentou, aquele gabarito não vai encaixar na boca do paciente do mesmo jeito. Mas se você cortar e deixar o dente, só o casulo daquele dente, você encaixa naquele dente e faz o attachment de novo. Então é possível você refazer o attachment daquele dente individualmente, se estiver mudando de cor. E muda de cor dependendo da alimentação do paciente e dos cuidados de higienização, né? Tem paciente que tem menos cuidado, deixa mais coisa retida ali, né? E tem como esse attachment não pode ser muito polido, ele acaba que é um pouco ácido, ele acaba que retém um pouco de resto de alimento ali. Então precisa o paciente higienizar bem. Mas é possível trocar o attachment. Eu troco. Não é tão raro, não. Com frequência a gente acaba trocando, principalmente os incisivos superiores. Ó, Marcos, tem uma outra pergunta, a pergunta do Luiz Gustavo. No primeiro caso, que classe 1 é mais efetivo. Porque assim, ó, tratamento com alinhadores, para você tratar com alinhador e você não depender de nenhuma mecânica complementar, se o paciente for classe 1, ele acaba sendo mais previsível porque você vai tratar somente com alinhadores. Se você for tratar um paciente classe 2 ou classe 3, dependendo da magnitude do erro sagital, Gustavo, você vai precisar de mecânicas complementares, né? E tem um outro aspecto. Quando você tem uma correção sagital para fazer, ele é efetivo, mas você pode alongar muito o tempo de tratamento. E quando você alonga muito o tempo de tratamento, você começa a ter o problema da recuperação do paciente. Então, assim, na minha experiência clínica, casos de más oclusões muito complexas, que seriam complexas até para tratar com um aparelho convencional, eu prefiro não tratar com alinhador, porque eu vou ter um tratamento muito longo. Tratamento muito longo, exige uma recuperação do paciente muito grande. Imagina que é um aparelho removível usado durante 2, 3 anos, né, para você corrigir. Então, quando você vê aqueles casos em congressos de más oclusões severas, tratado com 50 placas, 60 placas, você fica imaginando que na prática clínica, será que é reprodutível aquele tipo de correção? Então, é possível fazer. Pequenas correções você consegue fazer fácil com o alinhador. Um pouquinho de classe 2, mas quando passa de meia classe 2, né? E aí você, até com um aparelho fixo, você teria que usar mini implantes ou elásticos, você também vai ter que usar
com alinhadores, né? E aí o paciente tem que ficar bem ciente disso, né? Que só o alinhador não conseguiria resolver o problema. Ele vai ter que usar elásticos, vai ter que usar ancoragem esquelética. Se for usado esses recursos auxiliares, a mecânica vai ser efetiva, sim. Embora você tenha aqui um período maior de cooperação do paciente, porque o tratamento fica mais longo, né? Quanto mais complexo o problema, mais longo vai ficar o tratamento e mais você vai ter dependência da cooperação do paciente. Então, aqueles casos meus que eu trato sem problema nenhum de preocupação são os casos classe 1. Esse eu trato sem problema. Caso classe 2, se for classe 2 pequena, 2 ou 3 pequena, também trato com problema, sem problema. Agora, casos que você tem uma classe 2 maior, que você pensa assim, até com o aparelho fixo iria depender muito do paciente aqui, eu tenho que usar um implante alveolar, controlar bem a mecânica de digitalização, aí você tem que ver se vale a pena usar alinhadores. Talvez, Gustavo, uma pessoa com uma curva de aprendizado mais avançada consiga trabalhar sem ter tanto efeito colateral, né? Mas uma pessoa no início talvez deva se resguardar e usar para casos um pouquinho mais simples. Né? Mas não é contraindicado não, né? Mas torna o tratamento mais longo, né? Porque a maloclusão é mais complexa. Aí você passar a depender da cooperação do paciente e de usar recursos auxiliares, que não é só o alinhador. Né? E geralmente o paciente que quer alinhador, ele tem um perfil assim meio assim que ele não quer muito outra coisa, né? Ele quer só o alinhador. Até o attachment ele se incomoda. Ah, mas vai ter esse attachment? Vai ter o attachment. Então, é bom ficar claro do paciente, né? Não prometer corrigir com alinhador, só com alinhador, o que você sabe que você não vai corrigir. Você vai ter que usar a mecânica complementar. Marquinhos, tem uma pergunta interessante aqui do Georgines. Ele pergunta, professor, o que acontece com os alinhadores após o tratamento? São recolhidos, voltam para a fábrica ou têm que ser totalmente descartados? Eles são descartados. Não é reciclado, é descartado. A gente descarta no consultório. Né? Eles estão até com uma política de reciclagem, né? De por causa do meio ambiente e tudo, né? Mas a gente no consultório normalmente descarta os alinhadores. Normalmente, durante o tratamento, Georges, a gente recomenda o paciente guardar o alinhador anterior só. Então, por exemplo, se ele está na placa 5, ele guarda a placa 4. A 3 ele joga fora. Então, até para ele não ficar em casa guardando alinhador, ele guarda o alinhador anterior. Porque se ele perder o alinhador atual e for colocar o seguinte, a placa não tiver travamento, não encaixar, aí você vai ter que voltar para a placa anterior, usar um pouquinho mais, uma semana, a placa anterior, para aí sim passar para a placa seguinte. Ok? Mas os alinhadores antigos, o paciente joga fora. Ok, pessoal, mais alguma pergunta, professor Marcos? Eu vou tenho passar... Opa, pois não, Samira. O planejamento do caso é feito pela empresa, né? Mas se o ortodontista quiser mudar alguma coisa naquele planejamento, ele pode? Hã? O planejamento do caso ele é feito pela empresa, né? É. Aí se o ortodontista quiser mudar alguma coisa, como é que faz? O ortodontista pode mudar utilizando o próprio software que a empresa utiliza. Por exemplo, o Invisalign, a empresa permite você manusear o CleanCheck. Você manuseia. Agora, se você fizer um movimento, ou você não tem experiência, que não dá para fazer, o programa vai acusar que aquele movimento ali está gerando interferência, ele vai te dizer. Se você quiser fazer a correção e não quiser fazer, porque você não domina a ferramenta, você pode solicitar dente tal, movimente assim, assim, assim. Dente tal, movimente assim, assim, assim. Então, depois de 24 horas, mais ou menos, eles vão te retornar com o que você fez. Aí você vai abrir de novo. Não gostei. Dente tal, movimente mais assim, assim, assim. Até você chegar na condição que você acha ideal. Isso é muito importante na interpretação dos dentes, né? Por quê? Porque, às vezes, aquele CleanCheck, quem está fazendo é um técnico, né? Não é um dentista. Eu sei que ele faz muito, né? Mas, às vezes, é um técnico. Ele não tem o conhecimento de oclusão que você tem. Então, você tem que checar bem a oclusão, saber se está bem certinho, tá? O Luiz Gustavo perguntou. Luiz Gustavo, assim, ó, caso que eu não indicaria tratar com alinhador, eu, pessoalmente, caso cirúrgico. Por quê? Um caso cirúrgico, a não ser que seja um caso cirúrgico sem preparo. Caso cirúrgico que não tem grandes movimentações. Aí, o encaixe já está certo,
você não vai fazer praticamente nada, aí tudo bem. Mas um caso cirúrgico que você vai mudar a oclusão, você tem que reescanear o paciente depois, porque muitas vezes o que está previsto não acontece, não fica depois daquele jeito. Se a oclusão sair um pouco depois da cirurgia do planejado, você não tem como movimentar com o alinhador, não tem recurso para usar elásticos. Então, eu prefiro não me envolver num tratamento que possa ter complicações. Então, em casos cirúrgicos, eu, na minha prática, não uso alinhadores. Assim como casos de más oclusões de classe 2 ou classe 3, acima de meia classe 2 ou meia classe 3, grandes compensações, eu também não trabalho, não uso alinhadores. Assim como casos sobre mordidas, 100% sobre mordida paciente adulto. Eu não gosto de trabalhar com alinhador, porque eu acho que esse tratamento não é previsível. Tá? Agora, já outros tipos de abordagem, rotações que eu sei que não é previsível, eu posso botar mecânica complementar. Classe 2, né? Até meia classe 2, digitalizar 3, 4 milímetros, você pode utilizar recursos auxiliares, né? Mini implantes, mini placas, ou utilizar também elásticos. Né? Agora, mas oclusões mais complexas, eu também não gostaria de trabalhar com alinhador num caso que eu precise verticalizar molares, porque como é que você vai verticalizar um molar de maneira efetiva, com controle de extrusão, num tratamento que vai envolver a reabilitação com implante, prótese, um paciente perdeu um primeiro molar, o segundo inclinou e mesializou e angulou para mesial, e eu quero verticalizar esse dente. A mecânica com alinhador não é efetiva sozinha para verticalizar molares, né? A não ser que você incorpore aí mini implantes. Como eu não tenho experiência com esse tipo de biomecânica com alinhadores, eu prefiro não tratar casos complexos de reabilitação ortodontia, implante e prótese, que eu tenho que verticalizar molares com alinhadores, tá? Uma preferência minha pessoal. Pode ser até alguém que seja árduo defensor do alinhador que vá tratar todo o caso, né? Mas caso de complexidade, como eu falei para você, de mais de meia classe 2 ou classe 3, sobre mordidas profundas em pacientes adultos, casos de reabilitações complexas envolvendo tratamentos interdisciplinares, que eu vou ter que verticalizar molares, fazer movimentos com grande controle, eu prefiro trabalhar mesmo com aparelho fixo do que com alinhadores. Certo? Marquinhos. Mas assim, se você for olhar quem defende alinhador, ele vai te dizer que trata todo caso com alinhador. Agora, caso cirúrgico, que se você vai conversar com quem já fez, né, com quem já tem a casuística, ele mostra complicações. Muitas vezes você tem que botar o aparelho fixo depois da ortognática para poder finalizar o caso. Não acho razoável, né? Você propor uma coisa no final está botando aparelho fixo num paciente que não quer usar aparelho fixo. Marquinhos, eu queria só que eu me despedir de você, agradecer pela sua vinda aqui no GoBot. Eu vou passar a palavra para a Ayla. A Ayla vai conduzir aí essa parte final, fazer um procedimento do pós-operatório da cirurgia. Então, Marquinhos, um abraço. Muito obrigado mais uma vez por sua disponibilidade. Professor, Você prontamente aceita e você está aqui. Ayla, eu já passo para você. Eu vou só eu pessoalmente me despedir. É porque está travando aqui, professor. Bom, Marquinhos, um abraço. Depois a gente... Muito obrigado mais uma vez pela brilhante... Ayla, você conduz agora aí. Um abraço. Boa noite. Boa noite a todos. Agora foi? Foi, né? Sim, professor, eu queria lhe agradecer. Teve vários comentários positivos aqui no bate-papo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pela sua aula excelente, muito proveitosa e esclarecedora. É sempre bom tê-lo conosco na GoBot. É isso. Tá, muito obrigado, viu, Ayla? Muito obrigado a todos que fizeram perguntas, né? O Luiz Gustavo, que estava aqui, grande profissional que a gente tem em Teresina, né? Que é muito bom saber que ele estava aqui assistindo. Ele trabalha muito com tratamento estético, né? Então ele deve estar em procura muito alta de alinhadores na clínica. Tem a Thaís que trabalha com ele lá, muito boa ortodontista também. Está fazendo alguns casos com alinhadores. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes, né? Nessa aula. Fiquei muito feliz pelo convite e sempre que precisar, estou aqui para poder colaborar, tá bom? Vocês. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau.